Então, pessoal, estamos aqui na nossa segunda parte da desmontagem. Vamos agora para o mecanismo inferior. O mecanismo inferior é composto por um bloco que sai basicamente inteiro e ele é unificado por dois pinos, esse pino frontal e esse pino traseiro. Em algumas versões da Glock, a depender da sua geração, ela tem dois pinos. O pino inferior sempre segura o mecanismo de gatilho e o pino superior nela geralmente segura quem? O nosso elemento de mola do retém, do ferrolho. Por quê? Porque esse retém do ferrolho, em todas as versões, também é preso nesse eixo central. Então, o gatilho e o retém do ferrolho são presos aqui. Mas nas versões que tem dois pinos, um pino menor aqui superior, esse pino menor, na verdade, ele forma uma parede para a mola. Veja que o retém tem uma mola. Levanto e ele volta. Levanto e ele volta. Ok? Então, hoje, nesse sistema novo da geração 5, eu só tenho um pino. E eu vou mostrar daqui a pouco a vocês como funciona o sistema de mola desse retém. Tá bom? Enquanto esse pino segura o meu gatilho com o retém e alinha aqui o meu bloco, o pino traseiro segura esse mecanismo traseiro aqui, onde eu tenho o meu ejetor, onde eu tenho o trilho, eu tenho esse house pin, né, que o pessoal chama, e tenho aqui também a minha parte mais importante que eu penso aqui no mecanismo traseiro, que é o meu conector, que vai também trabalhar o sistema de reset, ou reset, como alguns queiram dizer. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou retirar aqui o pino traseiro, a chavezinha True Glow, como eu já falei, não estou usando nenhuma outra chave. Eu simplesmente empurro, o pino sai. Então, vou colocar aqui um pino. Venho retirar o pino do mecanismo dianteiro. Eu simplesmente levanto aqui o meu retém. Por que eu preciso levantar o retém? Por um motivo simples. Esse pino aqui ele tem dois riscos, que são os riscos que passam aqui no meio, juntamente com a mesma peça. Então, eu levanto e pressiono. À medida que eu levanto e pressiono, ele passa, e como eu tinha falado, dois riscos, tá bom? Não tem como confundir os pinos são bem diferentes uns dos outros, um do outro. À medida que eu vou desmontando, eu vou tentar alinhar aqui. Retirei, o que é que eu tenho livre? Eu tenho esse eixo aqui central, chamado de bloco central. Vou puxar, veja que não é força, é só jeito, não estou aplicando força. Ó. À medida que eu estou puxando o bloco, o próprio retém aqui já está querendo sair. Então vou lá e termino de puxar. Vou tirar aqui com minha mão e eu tenho aqui o meu suporte central, que é o suporte onde o meu cano vai encaixar. Retiro, coloco aqui esse suporte. Veja que tem exatamente o alinhamento do pino. Esse pino passa aqui dentro e ele deixou livre quem aqui para mim? Esse meu retém. Então veja que ele é só encaixado, ó. Retirei o retém e o retém tem o elemento mola, como eu falei, diferente dos modelos anteriores. O elemento mola dele está bem aqui. Então ele é encaixado e ele tem outra coisa fantástica, que ele é ambidestro. Na prática, eu consigo acionar pelos dois lados, mas eu não posso girar, primeiro porque o corte fica invertido, e segundo porque o verdadeiro retém do ferrolho não é essa peça. Aqui é apenas o acionador dele. O retém é isso aqui, né? É isso aqui. Então, toda vez que eu levanto a peça, na verdade, quem vai segurar o cano não, o mecanismo do meu ferrolho é essa peça aqui. Então, veja só, geralmente ela trabalha aqui e você puxa a retaguarda. Quando você puxa, o dente vai casar aqui no corte. Então, tem o corte do ferrolho que vai receber esse eixo aqui do meu retém do ferrolho. E como você já vê também, tem o alinhamento do pino. Então, segunda peça alinhada aqui com o pino do eixo central. Se eu levantar aqui o meu gatilho, ele quer sair. Por que ele não sai totalmente? Porque o braço do gatilho está preso no mecanismo de trás. Então, eu vou pegar aqui, ó, sem muita força, é só jeito, e retirei aqui através do meu ejetor. A arma ficou basicamente sem nada, só tem aqui a minha alavanca de desmontagem
Veja que é só uma mola. Se eu pressionar a mola e mantiver a mola pressionada embaixo, eu libero e puxo. Só isso. Então é uma coisa tão simples que eu não vou fazer. Tá bom? Então vou deixar ele aqui fora e vamos para cá, que é o que interessa. Tenho aqui o meu gatilho, o braço do gatilho e tenho o ITP, impulsor da trava do percussor. Adivinha o que ele faz? Ele impulsiona a trava do percussor. Lembra que eu disse que a trava, essa aqui, teoricamente eu estou empurrando ela para baixo, né? Exatamente. Só que na prática, a arma não está assim, está assim. Então, quando eu empurro de baixo para cima. Então, ele é o impulsor. Então, ele impulsiona, ó, da trava, tá aqui a trava, do percussor. Por isso o nome ITP, impulsor da trava do percussor. Veja que ele está basicamente na mesma altura, tá bom? Ele, para se desmontar do bloco, você olha aqui, lateralmente ele está preso, ele tem um cruciforme, porque ele faz conexão aqui com o meu conector e ele faz conexão com a mola interna aqui. Então essa mola interna, que eu vou mostrar com mais calma daqui a pouco, é o elemento que vai ficar flexibilizando esse movimento dele aqui atrás. E aqui no final ele tem uma espécie de cruciforme. Aqui é a armadilha, literalmente da arma, onde o meu percussor vai pegar. Então esse percussor aqui, na prática, ele engancha aqui e uma vez enganchado, ele traciona o mecanismo. Soltando, o mecanismo é acionado e temos o tiro. Então, para retirar, como eu faço? Eu puxo para frente, veja que eu puxo para frente, lateralizo. Retirei o meu braço do gatilho. Então, tem o meu gatilho, tenho o braço do gatilho que funciona como tirante, o impulsor da trava do percussor e a armadilha propriamente dita. Sobrou quem aqui? O meu conector. Tá bom? E esse conector, na verdade, ele é levemente inclinado. Se você olhar direitinho, você vai ver que ele tem uma inclinação, uma folga. Você pode ter a tendência de querer deixar ele no cantinho, mas não pode. Por quê? Porque durante o processo de blowback, quando o ferrolho volta, essa parte do conector tem que fazer esse movimento. Parede, sobe e desce. Quando ela desce e chega aqui completamente, eu tenho o reset ou reset. Então, se ele não tiver aquela folga, ele não consegue fazer esse movimento aqui. Então, fazendo esse movimento, eu rearmo o meu mecanismo. Por isso, ele tem essa função de aço-mola, porque ele adentra e retorna rearmando o mecanismo. Tá bom? Como é que eu retiro esse conector, Rutem? Aqui, ó, por trás. Opa. Eu vou simplesmente pegar a chave True Glow e vou empurrar. Empurro e ele sai. Tá bom? Rutem, esse mecanismo vai ficar inclinado. Então, você está me dizendo que para desarmar, ele está assim alto. Quando eu aperto o gatilho, ele inclina, baixa, a armadilha desce. É isso mesmo? Exatamente. Olha, ele está aqui alto. Quando eu aperto o gatilho, ele desce e baixa a minha armadilha. Uma vez baixando essa armadilha, quem foi que eu liberei? O meu ferrolho. Então é assim que funciona na prática o elemento de desarme da Glock. Pressiono o gatilho, bate a barra final no meu conector, o conector direciona ela para baixo e a ponta aqui do cruciforme solta o percussor. Então é assim que funciona o sistema de armadilha dessa arma, tá ok? Vou colocar aqui, vou deixar ele, tem um corte aqui bem certo para o lugar dele. Rutem, e o que mais eu tenho aqui para retirar? Cara, bem simples mesmo, o meu ejetor. Tenho aqui o ejetor, eu posso empurrar ele por trás ou simplesmente puxar ele aqui na frente. Eu gosto mais de puxar, né? Eu acho mais prático. Então puxei aqui e está aqui o meu ejetor, que também é só encaixado. E por último, eu tenho aqui minha armadilha, que também não deixa de ser uma armadilha, que é esse eixozinho da mola, tá ok?
Você vê aqui que ela é só encaixada, ó. Somente encaixada. Somente encaixada. Ela está presa aqui. Então, é uma coisa que não precisa puxar. Se eu puxar, sai. Se eu colocar de volta, entra. Então, tecnicamente falando, seria isso que eu tenho da minha Glock. 2 pinos, bloco central, retém o ferrolho, gatilho com impulsor da trava do percussor, tirante, sistema de armadilha, conector, ejetor e o próprio blocozinho do mecanismo, tá bom? Vou montar. Como eu faço? Pego aqui do final novamente, ó, voltando. Coloco o meu ejetor. É só conectar ele no alojamento dele. Uma vez realocado aqui, para garantir, pego o meu alicate e termino de empurrar. Quando eu ouço o clique, ouvi um clique, ele encaixou. Venho agora para o meu conector, insiro. Ok, está montado. Venho para o braço do gatilho. Ele saiu para frente lateralizado, então ele vai lateralizar, vai para frente e retorna aqui, ó. Tá bom? Então, tecnicamente falando, vai ser isso aqui que eu vou fazer. Então, está aqui agora montado. As outras peças vou inserir. Pego aqui o meu mecanismo, reinsiro o gatilho lá no alojamento dele e o mecanismo traseiro aqui na parte dele também. Veja que é um encaixe basicamente perfeito, né? Basicamente perfeito. Encaixou bonitinho. Eu já vou travar a parte de trás. É só colocar o pino, empurrar, venho com a minha chave, termino de empurrar aqui, passou até um pouquinho demais, venho aqui para o outro lado e alinho. Agora vou colocar o meu bloco aqui, juntamente com o meu retém. Lembrando que o retém é desse lado, insiro, literalmente ele só encaixa, venho para o bloco, insiro aqui o bloco, ok? E agora a maior dificuldade que algumas pessoas têm é reinserir o pino. Por que tem uma dificuldadezinha aqui? Porque na verdade o gatilho ele tem que estar totalmente alinhado. Então eu vou alinhar o gatilho e uma vez alinhado é que eu vou fazer o que? Inserir o pino. Coloco o pino aqui, ok? E vou levantar aqui, ó, para facilitar. Para tirar eu não levantei, então para colocar, ó, veja que não é força, é só jeito. Está montado, só preciso agora fazer o que? Pegar o meu ferrolho, trilho com trilho, alinhar o mecanismo e ouvir o clique, a arma está montada. Ciclou, fez o reset, a arma montada. Tá ok? Então, eu espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado a vocês aí, falando um pouquinho dos mecanismos da montagem e desmontagem. Quem gostou, deixa o like, já curte, compartilha o vídeo para a gente poder ter mais pessoas aprendendo. E vamos fazer um outro vídeo depois aí, falando um pouquinho mais sobre a Glock. Valeu!